Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos 11 ao 15. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 11 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam as promessas da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora continuar na presença do Senhor, em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir o Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos neste momento na Tua presença e invocamos o Teu nome neste culto racional, Palavra do Senhor, para perdoar os nossos pecados, não só das nossas ações, bem como dos nossos pensamentos. Que o Teu Espírito, ó Senhor, venha e continue a dirigir, presidir as nossas respectivas vidas. É claro, ó Deus, que sem a Tua presença no nosso ser, como viveremos? Como subsistiremos? Se o Senhor é o nosso Criador, que o Senhor é que nos faz movimentar, que o Senhor que nos faz viver. Eu oro agora, Senhor, e te suplico por todas as pessoas que estão a sofrer, não só no sentido psicológico, mas também, Senhor, no sentido físico. Aqueles que estão a sofrer, a passar dificuldades, adversidades financeiras, no casamento, na vida profissional,
Ó meu Deus, vá ao encontro destas pessoas. Refrigera a alma, o coração de cada um. Disponibiliza, Senhor, a tua força, o teu poder sobre as vidas deles. Ó meu Deus, é assim que nós estamos a orar. E te pedimos neste momento que o Senhor venha a falar com profundidade a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna, a mensagem de que somente com Cristo é que nós teremos vida plena e jornada feliz. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema do nosso culto de hoje tem como título O sangue divino da paz perfeita e eficaz. Vou repetir o título do tema da pregação de hoje: O sangue divino da paz perfeita e eficaz. O autor da carta aos Hebreus, neste texto lido, nos apresenta de um modo absoluto um sumo sacerdote que é superior a todos os demais conceitos de sacerdócios existentes na história da humanidade. Pois este sumo sacerdote, na pessoa de Jesus Cristo, é divino e originário de um perfeito tabernáculo, ou seja, um santuário existente no céu, que não foi construído por mãos humanas, mas pelas próprias mãos de Deus. Este sumo sacerdote, Cristo Jesus, nos trouxe benefícios que são inalcançáveis pelo esforço religioso humano. E um esforço religioso humano de cerimoniais, regras de comportamento, normas, estatutos e regimentos falíveis, escritos por mãos humanas, pecadoras, que, quando muito só, muda a aparência exterior humana, demonstrando então uma falsa fachada de religiosidade, de ser religioso ou ser religiosa. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, trouxe a nós de forma individual e coletivamente benefícios superiores, tais como o recebimento do Espírito Santo em nós, o acolhimento da palavra de Deus na nossa vida, no nosso ser, a filiação divina, ser filho de Deus, o perdão de nossos pecados, a paz perfeita e eficaz com o Senhor, indo aqui de encontro ao tema da nossa pregação de hoje, o sangue divino da paz perfeita e eficaz. Promovendo então ainda a eterna redenção, a vida eterna com livre acesso a Deus. Estes são os benefícios do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o sangue de Cristo, como um verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem pecado, que nos purifica indistintamente de todos os nossos pecados e iniquidades, transformando o nosso ser interior, restaurando a nossa consciência para nos libertarmos do jugo do pecado, das ações pecaminosas, nos tornando então justificados
diante do Senhor, para servirmos a Deus com alegria, na condição de sermos salvos e detentores da vida eterna, para vivermos com o Senhor Jesus nos céus. Talvez hoje e por longo tempo você esteja preso, escravo do pecado, escravo de uma condição em que você anda distante de Deus. E o sangue divino da paz perfeita e eficaz de Jesus vai transformar e restaurar a tua vida. Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade, como diz o autor da carta aos Hebreus. E é na pessoa de Cristo, tipificada pelo sangue divino, de paz perfeita e eficaz, derramado na cruz do Calvário, que está estabelecida uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Uma nova aliança que nos traz remissão de nossos pecados. E a promessa garantida de vida eterna. Jesus é a solução para a sua vida. Entrega a tua vida a Jesus. O sangue divino da paz perfeita e eficaz de Cristo é quem vai proporcionar a você que está a me ouvir, que proporcionar à sua vida uma mudança para melhor. Uma mudança em que você vai experimentar o regozijo da presença de Deus no seu falar, no seu proceder, no seu olhar e, sobretudo, no seu viver em relação a Deus, em relação ao próximo, no eixo horizontal, e em relação a você mesmo, em profundidade. Jesus é a solução para a tua vida. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos falar agora um pouco sobre o significado e a importância do sangue de Jesus. Este sangue divino, da paz perfeita e eficaz. E o primeiro significado e importância, de uma forma, vamos dizer, concomitante, é que o sangue de Jesus é o único e exclusivo preço da nossa salvação. Não existe outra forma de nos salvarmos, a não ser pelo sangue de Cristo. Você pode realizar o cerimonial que for determinado. Você pode recorrer ao líder eclesiástico que for. Você pode recorrer às mais variadas ideologias, pensamentos humanísticos, mas só no sangue de Jesus. Somente neste sangue divino é que você tem a salvação. Foi este o preço. Um preço precioso, valoroso, pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário para a nossa salvação. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 a 7, diz: porque Deus nos escolheu nele. Presta atenção, Deus te escolheu antes da criação do mundo, para sermos
santos, separados para Deus, irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Cristo nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Você prestou atenção neste texto que eu li em Efésios? Este texto está a dizer que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes que você pensasse em existir, ou mesmo seu pai, a sua mãe pensasse que você viria a este mundo, Deus te escolheu. E Ele te escolheu para ser santo. Santo no sentido de estar separado do pecado, não estar num estado de pecaminosidade permanente. E mais do que isso, consagrado a Deus. Consagrado ao Senhor. Então Ele te chamou, te escolheu antes da fundação do mundo para isso, para ser santo, para ser irrepreensível na presença de Deus, ou seja, realizando a vontade de Deus, e não a vontade dos espíritos malignos que buscam nos roubar, matar, destruir. Sim. E diz mais, neste texto aqui, que Deus quer, pela sua vontade, nos adotar como filhos dele. Nós somos filhos e filhas de Deus. E devemos voltar para esta origem, abandonando o pecado, vivendo para Deus. Porque é no sangue de Cristo que nós temos a redenção, o perdão de nossos pecados. Isso de acordo com a graça de Deus. O outro significado e importância, além de ser o preço da nossa salvação, sangue divino de Cristo, o sangue de Jesus é o único e exclusivo meio de nossa justificação diante de Deus. E o que é ser justificado diante de Deus? É como se nós tivéssemos, vamos dizer assim, é como uma pessoa tivesse sido condenada por um determinado erro que ele cometeu, e a partir daquele momento alguém veio e concedeu a ele um alvará de soltura, de deixar esta condenação, mesmo sem essa pessoa merecer. Cristo fez isso conosco. Nós estávamos condenados eternamente a viver em sofrimento, sob as ordens e domínios dos espíritos malignos. E mesmo sem merecermos, Jesus veio, foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e nos justificou diante de Deus. Levou sobre si os nossos pecados e por isso nos deu o alvará da redenção, da vida eterna. Romanos capítulo 5, versículos 8 ao 11 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele.
Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. O autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, diz aqui que Cristo morreu em nosso favor. E por isso nós fomos justificados. Recebemos o alvará de redenção, de vida eterna, mesmo sem merecer. Por meio de Cristo, do sangue de Cristo, do sangue divino, da paz perfeita e eficaz. É através do Senhor Jesus Cristo que obtemos a reconciliação com Deus. Então, se você quer se reconciliar com o Senhor, abandonar uma vida desastrosa, que só você pode avaliar, então, entrega a tua vida a Jesus, porque Jesus é a solução para a tua vida. Terceiro significado e importância do sangue de Jesus. Além de ser o meio exclusivo, ou seja, da nossa salvação e também da nossa justificação, o sangue de Jesus nos dá a paz perfeita e eficaz com Deus. O tema da nossa pregação de hoje. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 ao 20, diz: pois ele quem? Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Mais uma vez o apóstolo Paulo aqui diz: foi Jesus que nos resgatou das trevas, dos domínios, dos espíritos malignos, e nos transportou para o seu reino, o reino dos céus. É nele que nós temos a redenção, a libertação da condenação eterna. É nele que nós temos o perdão dos nossos pecados. Porque ele é antes de todas as coisas. E tudo subsiste nele e para ele. Nada vive, nada prospera sem ele. Jesus é o meu Criador, é o teu Criador. Portanto,
a tua origem, a minha origem está em Deus. E o nosso final, o teu final, o meu final, também estará em Deus. Milhares para a salvação eterna, para a vida eterna. Milhares para a condenação eterna e uma vida em lugar inóspito e difícil de viver. Esta ou este são os caminhos que você tem a oportunidade de escolher um deles. Escolha o caminho da salvação. Escolha o caminho do perdão dos pecados. Escolha o caminho da vida eterna. E isto por meio do sangue divino, que traz a paz perfeita e eficaz. Esta é uma decisão que o Espírito Santo está a te conceder para que você creia que Jesus Cristo é o teu Salvador, é o teu Senhor. Como último significado e propósito, ou melhor dizendo, importância do sangue de Jesus, é que este sangue nos leva à presença de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 23, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quero terminar dizendo: saiba que o sangue de Jesus é o sangue divino da paz perfeita e eficaz. Viver com Cristo e por meio de Cristo é o suficiente neste mundo para viver uma vida espiritual, emocional, física, em paz perfeita e eficaz. Não precisamos fazer guerras, pois fazer guerras não é coisa de cristão. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus, porque Jesus é a solução para a tua vida. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez, como sempre, nesta oração final, te agradecemos pela palavra que foi proferida pelo Teu Espírito a todos nós.
Cada vez mais, Senhor, a cada mensagem que o Senhor nos concede, fico muito mais convicto e com a certeza absoluta de que a minha fé em Jesus é suficiente para o viver aqui na terra como no céu. Te reconheço como meu Salvador. Te reconheço como meu Senhor, que morreu na cruz, levando os meus pecados, e que mesmo sem eu merecer, perdoou os meus pecados, me concedeu vida eterna. Que grande dádiva, Senhor, que grande presente. Onde buscarei tão grande salvação a não ser no Senhor? A não ser neste sangue divino, que me traz a paz perfeita e eficaz nos momentos mais difíceis que eu enfrento. Ó meu Deus, e diante deste testemunho, eu agora invoco o teu nome, o teu Espírito, para que vá ao encontro desta pessoa que ouviu este sermão, que compreendeu, que também venha a experimentar, ó Deus, esta grande dádiva, esta tão grande salvação. Que esta pessoa não venha a fechar o seu coração, a sua mente, para este chamamento. Escreve, Senhor, no livro da vida, o nome de cada pessoa que se decidiu dizendo: Senhor, eu te reconheço como meu Salvador. Faz assim, porque nós sabemos que um dia o Senhor vai retornar a este planeta para buscar a sua igreja. Uma igreja pura, santa, com sacerdócio real. Uma igreja pujante. Uma igreja separada do pecado e consagrado ao Senhor. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, no nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai. O meu muito obrigado pela sua participação neste culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.